Vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula de resoluções de provas discursivas, né, no nosso curso Mentoria Química VIP MED. Então, hoje nós trouxemos aqui a prova de 2025, recente prova de 2025 da UERJ. Vocês vão perceber que o grau de dificuldade das questões ele vai aumentando. Tá? Então, a gente vai fazer a questão 1, questão 2, e aí vai aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, tá legal? Mas vamos lá. Vamos resolver aqui a nossa questãozinha 1. Então, vamos fazer a leitura da questão. Diz assim, o nitrogênio, essa questão, ela foi comentada um dia antes, né? Eu fiz um aulão um dia antes e falei da amônia. Falei que a amônia é a molécula UERJ. Tanto a amônia quanto a reação de produção da amônia cai muito na prova da UERJ. Aquela produção de amônia que envolve nitrogênio e hidrogênio, que é o mais conhecido como processo Haber-Bosch. Então, a amônia e a produção da amônia cai muito na prova da UERJ. E aí, quando o pessoal abriu a prova no dia seguinte, estava lá a questãozinha sobre a amônia e eu tinha dito da geometria molecular, né, da estrutura da amônia. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a questão. O nitrogênio pode ser absorvido por alguns vegetais da família leguminosas por meio do íon amônio, NH4+. Para que essa absorção ocorra inicialmente, um grupo de bactérias presentes nas raízes desses vegetais converte o nitrogênio molecular em amônia. A amônia em meio aquoso é convertida no íon amônio utilizado por esses vegetais. Indique a fórmula química da substância simples citada acima. Ponto. Então, ele quer que você indique. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Indique é para você só colocar a fórmula. Tá? Então, você vai lá no seu quadro de respostas e vai colocar aqui, ó, indique a fórmula química da substância simples. Você escreve. Opa, em verde não, né? Em verde não pode. Você escreve aqui, ó, substância simples. Lembrando o que é uma substância simples, a gente falou lá na nossa primeira aula. Substância simples é aquela que é formada por um mesmo elemento químico. Então tá aqui, você botou no padrão resposta, substância simples N2. Tá? Eu não aconselho colocar só N2, tá? Não faça isso. Tenha empatia, tenha com o seu corretor. Então mostre para ele que você está colocando a resposta que ele quer. Então é igual aquilo que eu falei ontem, né? Você está respondendo igual na 7ª série, na 8ª série. Você pega, copia um trechinho da pergunta e coloca o finalzinho a resposta. Pode fazer isso tranquilamente, não precisa também colocar um texto gigante. Considerando que substâncias simples são formadas pelo... Não precisa. Ele não precisa explicar. Indique, ele está sendo direto. Tá? Nomeie, indique, são comandos que você não precisa... Você não vê depois o justifique, não vai vir, né? Não faça isso. Bom, e o caráter polar ou apolar da ligação entre o N e o H? Então, a ligação entre nitrogênio e hidrogênio na amônia é covalente polar. Agora vamos aqui embaixo para a gente lembrar um pouquinho disso, tá? Vamos aqui embaixo para a gente lembrar um pouco disso. Ligação covalente polar. Lembra? A gente tem quando há diferença de eletronegatividade entre os elementos que formam a ligação. Então a gente tem aqui o nosso querido nitrogênio tem a eletronegatividade próximo de 3 e o hidrogênio próximo de 2,1. Isso aqui agora é uma explicação que eu estou dando, você não precisa colocar lá na sua resposta, tá? Porque ele não pediu para justificar. Mas a gente está colocando aqui, lembrando, né, que a amônia vai ter 3 dessas ligações, então ela vai ter 3 vetores momento dipolo, lembra? Nós falamos isso lá na aula de ligações químicas, então a galera que está entrando agora, depois vai lá ver no módulo de ligações químicas a nossa aulinha, no qual a gente destrinchou muito bem isso. Nós falamos sobre polaridade, a polaridade da molécula também, não só da ligação. E aí eu montei um macetinho para você descobrir se a molécula é polar ou apolar, tá bom? Então tem tudo lá na nossa aulinha. Bom, em seguida, nomeie a ligação química interatômica presente no N2. Então, a ligação química interatômica presente no N2, qual é?
se você tem aí dois ametais, né? No caso, você tem dois ametais porque você está com a mesma substância. Então, a ligação entre átomos, né, que ele chama de interatômica, a ligação interatômica no N2 é covalente. Você pode colocar aqui o apolar? Poderia, mas não há necessidade, tá? Se você não colocar, ele não te daria errado na questão, tá bom? Se você coloca essa... eu vou chamar de sobrenome da ligação covalente, tá? Na verdade, é uma característica dela, da ligação covalente, mas você não precisava se preocupar em fazer isso, tá bom? Então, por isso que eu estou deixando aqui entre aspas, porque fica critério de quem está fazendo ali na hora. Mas o cara não ia te dar errado, obviamente, se você não colocasse, tá legal? Eu estou olhando para cá porque vocês estão à minha esquerda aqui. Aí, de vez em quando, minha cabeça vai ficar virada. Mas eu vou olhar para a câmera, eu vou criar esse hábito, tá? Belezinha, porque eu quero ver também o que vocês estão fazendo. Vamos lá, nomeie também a geometria molecular da amônia. Aí entra a nossa tabelinha, a tabelinha que eu fiz lá com vocês na aula. Então, dá para você tirar a geometria molecular com uma tabelinha resumo que eu fiz. Eu vou já mostrar aqui para vocês uma parte da tabelinha. Numa parte da tabelinha, eu falei que moléculas que são do tipo AB3, elas podem apresentar dois tipos de geometria. Elas podem ser moléculas com geometria piramidal, ou elas podem ser moléculas com geometria trigonal plana. Tá? Quem manda na geometria mesmo é a hibridização do átomo central. Depois eu vou falar disso aqui no caso do nitrogênio. Tá? Mas para resolver essa questão, bastava a tabelinha de resumo que eu apresentei para vocês na aula de geometria molecular. Então, você ia pegar o elemento central e, se o elemento central for da família 15, antiga família 5A, e a molécula for do tipo AB3, LF, que é a molécula do tipo AB3. Você tem um elemento central ligado aos outros três elementos periféricos, tá? Que é o que a gente está vendo na nossa querida amiga amônia. Então, se o elemento central for da família 15 ou 5A, a geometria é piramidal. Se ele for de qualquer outra família, a geometria é trigonal. LF, me dá um exemplo? Claro. SO3, ó. O SO3, ele vai se ligar ao oxigênio. Como o enxofre não é da família 15, antiga 5A, ele vai apresentar a geometria trigonal plana. Pode me dar outro exemplo, LF? Sim, minha filha, com certeza. BF3, fluoreto de boro, também vai ter geometria trigonal plana. Tudo bem? Então a gente viu isso lá, nós vimos para outras moléculas, então tá tudo lá para vocês, destrinchado bonitinho. Então o que a gente ia colocar aqui na nossa querida resposta? Então, nomeie também a geometria molecular da amônia. A geometria molecular da amônia é piramidal. Beleza? Bom, eu falei para vocês que quem manda na geometria molecular, aí agora vem um plus, tá? É a hibridização. E o nosso querido amigo nitrogênio na amônia, vamos lembrar aqui que o nitrogênio na amônia, ele tem, o nitrogênio no geral, né, tem 5 elétrons na última camada, né? Então a gente faz a distribuição e vê isso. Ele vai estar ligado a 3 hidrogênios, tá vendo? Ó, então 3 elétrons deles estão comprometidos com os hidrogênios. E aí sobra um par de elétrons. Quando eu olho a distribuição eletrônica do nitrogênio, ele é 1s2, 2s2, 2p1. 2p3, perdão. E quando eu olho o último subnível dele, né, que é o subnível de maior energia, que é o P, eu vejo que ele tem 3 elétrons desemparelhados. Então ele tem 3 elétrons desemparelhados, eu vou desenhar os 3 aqui. Aquele esqueminha de caixinhas, né? 2, 3. 3 elétrons aqui desemparelhados. Só que no mesmo ambiente eu não estou vendo o par de elétrons. O par de elétrons tem que ter tem que estar no mesmo nível de energia dos 3 elétrons que participaram da ligação covalente.
Só que aqui a gente tem o orbital S, que é essa caixinha que eu vou desenhar aqui. Ó. Esse aqui é o orbital 2s2, aqui é o 2p3. Então, o que o nitrogênio vai fazer? Ele vai juntar esse orbital S aqui, ó, e vai colocar na mesma energia dos orbitais P. E aí gerando o que a gente conhece como hibridização entre um orbital S e os 3 orbitais P. Então tá aqui, ó. 3. E aí nós vamos fazer a distribuição. Nesse primeiro nós vamos ter o par de elétron e nesses outros aqui nós teremos os 3 elétrons desemparelhados para fazer as 3 ligações. Agora eu estou vendo todo mundo no mesmo ambiente de energia. Então qual é a hibridização do meu amigo nitrogênio? sp3. E moléculas hibridizadas em sp3, elas podem ser tetraédricas quando tem 4 ligantes. Elas podem ser piramidais quando tem 3 ligantes e um par de elétron livre, que é o caso da amônia. E pode ser angular, que é quando tem 2 ligantes, eu vou subir aqui, tá? Quando tem 2 ligantes e 2 pares de elétrons livres. Sabe quem faz isso aqui? A querida e amiga Vater. O oxigênio na água também faz hibridização sp3. Lembrando o detalhe que esse 3 aqui faz referência ao uso de 3 orbitais P. Não tem nada a ver com quantidade de elétrons dentro do orbital. Então, essa é a hibridização sp3. E aí você tem 3 geometrias possíveis para o sp3. Porém, contudo, entretanto, todavia, 90% das questões que você tem de geometria molecular você consegue resolver com aquele resuminho que eu falei lá na aula, tá? Mas quem manda mesmo na geometria é a hibridização. Tanto que eu resolvi lá na nossa aula uma questão do fluoreto de xenônio que caiu na prova do Enem e a geometria era quadrado plano e eu expliquei por que a geometria era quadrado plano. Tá legal? Na aula, eu vou colocar uma tabelinha que fala de todas as hibridizações e todas as geometrias, tá? Para vocês terem lá de consulta, tá bom? Vou colocar lá na nossa aula de ligações químicas. Tá? Então, depois vocês entrem na aula, eu deixei para falar isso hoje, justamente para dar essa notícia para vocês. Então, tá aí, nós respondemos a questão 1. Vamos agora para a questão 2, lembrando que eu vou sempre buscar um pouquinho de conteúdo dentro da questão, tá? Para a gente não ficar só resolução de questão, que isso aí você poderia procurar na internet alguém que resolveu a questão da prova. Então aqui é um trabalho diferenciado, não é só resolver, também aplicar o conteúdo que pode aparecer em outras questões e você vai destrinchar tranquilamente. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Vamos lá.